Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa, o seu professor de teologia. Daremos continuidade à leitura do livro A Bíblia Desenterrada, do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Nós faremos a leitura, ou melhor, daremos continuidade à nossa leitura, ao estudo desta obra, a partir do trecho que fala acerca da busca malograda pelo Abraão histórico. Então, vamos lá. Antes de descrever a época provável e as circunstâncias históricas em que a narrativa bíblica sobre os patriarcas foi inicialmente entretecida a partir de fontes mais antigas, é importante explicar por que tantos especialistas no decurso dos últimos 100 anos ficaram convencidos de que as narrativas sobre os patriarcas são verdadeiras do ponto de vista histórico, pelo menos em seus traços básicos. E isso é um fato que nós não podemos negar. A maioria dos estudos que falam acerca da busca pelo Abraão histórico tem gênese e início no século XIX e XX. E a maioria dos estudiosos que buscavam o Abraão histórico eram cristãos. Então, logo, eles partiam do prisma bíblico. Era a partir da Bíblia que eles iam buscar os elementos para que eles pudessem reconstruir a figura de um Abraão histórico. Então, nós temos que entender o que aconteceu lá atrás para entender o cenário atual. O estilo de vida pastoril dos patriarcas pareceu combinar bem, em termos muito gerais, com o que os arqueólogos do início do século XX observaram a respeito da vida beduína contemporânea no Oriente Médio. A ideia científica de que o modo de vida beduíno permaneceu essencialmente sem mudanças por milênios conferiu um ar de verossimilhança aos contos bíblicos de riqueza medida em termos de ovelhas e cabras. Vemos isso em Gênesis 30, do verso 30 ao 43. Aos conflitos clânicos com aldeões estabelecidos pelos poços de água, vemos isso em Gênesis 21, do 25 ao 33, e as disputas pelos campos de pastagem, Gênesis capítulo 13, versos 5 a 12. Adicionalmente, as referências manifestas a sítios da Mesopotâmia e da Síria, como a Ur, a terra natal de Abraão, a Harã, situada em afluente do Eufrates, onde a maior parte da família de Abraão continuou a viver após sua migração para Canaã, pareceram corresponder aos achados das escavações arqueológicas feitas no arco oriental do Crescente Fértil, onde foram encontrados alguns dos primeiros centros da antiga civilização do Oriente Próximo. Contudo, o que motivou a busca científica pelos patriarcas históricos foi algo muito profundo, muito mais intimamente conectado com a crença religiosa moderna. Muitos dos primeiros arqueólogos bíblicos foram formados como clérigos ou teólogos. Eles estavam persuadidos por sua fé que a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, a primogenitura do povo judaico e a primogenitura repassada aos cristãos, como explicou o apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, foi real. Então, esse primeiro conjunto de estudiosos que buscaram a figura do Abraão histórico eram confessionais, clérigos, teólogos. Ou seja, já havia uma premissa, como eu disse outrora, ponto, Abraão existiu. Vamos buscar as provas. E não, será que Abraão existiu? Vamos buscar as evidências, se sim ou não. Vamos continuar a leitura. E se foi real, presume-se que tenha sido dada a pessoas reais, não criações imaginárias originadas da pena de algum antigo escriba anônimo. Justamente, para eles foi tudo real, tudo aconteceu, tudo existiu. Estamos apenas buscando as evidências. Curiosamente, o que nós encontraremos como evidência é que realmente tudo parece fruto da pena de um escriba anônimo. O especialista da Bíblia e arqueólogo dominicano francês Roland de Vaux
Observou, por exemplo, que se a fé histórica de Israel não for fundada na história, tal fé é errônea e, por conseguinte, a nossa fé também o é. E o decano da arqueologia bíblica norte-americana, William Fox Albright, repercutiu esse sentimento, insistindo em que, como um todo, o quadro pintado no Gênesis é histórico e não há razão para duvidar da acurácia geral dos detalhes biográficos. Então vocês podem ver como que surge o pensamento, entre aspas, científico da busca para fundamentar a historicidade da Bíblia. Ou seja, não tinha nada de científico, era pura fé. De fato, a partir das primeiras décadas do século XX, com as grandes descobertas na Mesopotâmia e a intensificação da atividade arqueológica na Palestina, muitos historiadores e arqueólogos bíblicos estavam convencidos de que novas descobertas poderiam tornar provável, caso não provassem cabalmente, que os patriarcas foram personagens históricos. Eles argumentaram que as narrativas bíblicas, mesmo que tenham sido compiladas em uma data relativamente tardia, como o período da monarquia unificada, preservaram ao menos as linhas básicas de uma realidade histórica autêntica e antiga. Ou seja, já havia um quesito admissível que possivelmente essas narrativas não foram escritas no período em que os mesmos patriarcas tivessem vivido. Olha, pode ser da época da monarquia, e que já se pressupunha que essa transmissão oral em linhas básicas continham quesitos de realidade histórica. Então, olha como que tudo foi construído. De fato, a Bíblia forneceu uma boa porção de informação cronológica específica que pode ajudar, acima de tudo, a identificar exatamente quando os patriarcas viveram. A Bíblia narra a história mais antiga de Israel em ordem sequencial, dos patriarcas ao Egito, ao Êxodo, a migração no deserto, a conquista de Canaã, ao período dos juízes e a instauração da monarquia. Ela igualmente forneceu a chave para calcular datas específicas. A indicação mais importante é a nota no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 1, de que o êxodo aconteceu 480 anos antes do início da construção do templo em Jerusalém, no quarto ano do reinado de Salomão. Além disso, Êxodo 12:40 constata que os israelitas suportaram 430 anos de escravidão no Egito antes do Êxodo, adicionando um pouco mais de 200 anos para a duração das vidas sobrepostas dos patriarcas em Canaã. Antes de os israelitas partirem para o Egito, chegamos a uma data bíblica de cerca de 2100 antes da Era Comum, para a partida original de Abraão rumo a Canaã. É claro que havia alguns problemas bem nítidos em aceitar essa datação para fins de reconstrução histórica precisa, não sendo o menor deles o período da vida extraordinariamente longo de Abraão, Isaque e Jacó, todos excedendo em muito os 100 anos. É curioso que atualmente muitos estudiosos da Bíblia ignoram estes fatos que a própria Bíblia coloca como condição de acontecimentos. Então, por exemplo, a datação que é fornecida no primeiro livro dos Reis, capítulo 6, verso 1, eles já falam que é simbólica, que não é bem aquilo ali não. E você também tem outros elementos que são narrados ali e descritos com quesitos de datação que eles não aceitam. E por isso que há uma confusão, por exemplo, generalizada entre arqueólogos e historiadores confessionais bíblicos em dizer quando o êxodo aconteceu. Uns vão dizer que é no século XII, outros no século XIII, outros no século XV, ou seja, uma clara e evidente
fusão. Adicionalmente, as genealogias posteriores que alinharam os descendentes de Jacó são confusas, quando não são diretamente contraditórias. Moisés e Arão, por exemplo, são identificados como descendentes da quarta geração de Levi, filho de Jacó, ao passo de que Josué, um contemporâneo de Moisés e Arão, se declara que foi descendente da 12ª geração de José, outro dos filhos de Jacó. Isso dificilmente pode ser considerado uma discrepância menor. O especialista norte-americano Albright, todavia, argumentou que certos detalhes singulares das narrativas do Gênesis podem conter a chave para verificar sua base histórica. Elementos tais como nomes próprios, costumes nupciais não usuais e leis de aquisição de terras podem ser identificados nos registros das sociedades mesopotâmicas do 2º milênio antes da Era Comum, das quais se alega que os patriarcas provieram. Não menos importante é que os patriarcas foram realisticamente descritos como levando um estilo de vida de beduínos, deslocando-se com seus rebanhos através da região montanhosa central de Canaã, entre Siquém, Betel, Bercebeia e Hebrom. Todos esses elementos convenceram Albright de que a Era dos Patriarcas foi real. Em consequência, ele e seus colegas passaram a procurar evidências da presença de grupos pastoris de origem mesopotâmica vagando por Canaã em torno de 2100 antes da Era Comum. Contudo, a procura pelos patriarcas históricos acabou sendo mal sucedida, já que nenhum dos períodos em torno da data biblicamente implicada forneceu um pano de fundo inteiramente compatível com as histórias bíblicas. A suposta migração rumo oeste de grupos da Mesopotâmia na direção de Canaã, a assim chamada migração amorita, na qual Albright situou a chegada de Abraão e sua família, evidenciou-se mais tarde como ilusória. Olha só, meus amigos, eu vou continuar a leitura. A arqueologia refutou completamente a afirmação de que um movimento populacional repentino e maciço tenha ocorrido naquele tempo, e os aparentes paralelos entre leis e costumes mesopotâmicos do 2º milênio antes da Era Comum e os descritos nas narrativas sobre os patriarcas são tão genéricos que poderiam aplicar-se a quase qualquer período da história antiga do Oriente Próximo. Fazer malabarismos com datas não ajuda. Tentativas subsequentes feitas por De Vaux de situar as narrativas dos patriarcas na Idade do Bronze Médio, 2000 a 1500 antes da Era Comum, pelos especialistas norte-americanos Spicer e Gordon, de situá-las tendo como pano de fundo um arquivo do século XV antes da Era Comum, encontrado em Nuzi, no norte do Iraque, e pelo historiador bíblico israelense Benjamin Mazar, de situá-los na Idade do Ferro inicial, tampouco conseguiram estabelecer um vínculo convincente. Essa ideia de tentar forçar os dados históricos e arqueológicos a falarem coisas porque está na Bíblia realmente é algo que incomoda muito. Então, infelizmente, a arqueologia bíblica, ela foi a cada década que foi evoluindo, cientificamente falando, foi demonstrando que, olha, o período patriarcal não resguarda quesitos históricos diretos, mas é uma construção ficcional. Vamos continuar a leitura. Os paralelos destacados foram tão genéricos que poderiam ser encontrados em muitos períodos. Todo empreendimento criou algo como um círculo vicioso. As teorias científicas sobre a idade dos patriarcas, cuja existência histórica jamais foi posta em dúvida, se deslocaram de acordo com as descobertas de meados do 3º milênio antes da Era Comum para o final do 3º milênio, do início do 2º milênio para meados do 2º milênio, para a Idade do Ferro inicial, ou seja, cada hora empurra para um lugar, aí fica complicado. O principal problema foi que os especialistas que aceitaram os relatos bíblicos como confiáveis, equivocadamente acreditaram que a era patriarcal deve ser vista de um modo ou de outro, como a fase mais antiga de uma história sequencial de Israel. E a verdade, meus amigos,
é que tudo sem exceção, não passa de uma construção mítico-lendária. E não é uma opinião que eu estou dando, isso é o fato. Ignorar esse fato é flertar com a loucura. Essa é a verdade. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo aqui no canal Professor Carlos Alexandre Costa. Eu sou o seu professor de teologia. Um abraço a todos. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to